Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Este é um pedido extremamente perigoso para fazermos em nossa oração, mas contém um princípio que o Novo Testamento leva muito a sério. Uma advertência suprema de Jesus é que Deus nos julgará de acordo com a maneira como temos julgado as outras pessoas. Visto que o homem é salvo pela graça, que melhor evidência poderia haver da salvação de um homem do que ele oferecer aos outros a graça que ele mesmo recebeu? Se essa graça não é evidente em nossa vida, podemos tornar válida a pergunta sobre a genuinidade de nossa alegada conversão. Temos de levar Deus a sério neste assunto. Em Mateus 18, de 23 a 35, Jesus nos conta a história de dois homens que deviam dinheiro. Um devia 10 milhões de dólares e outro devia aproximadamente 18 dólares. Verso 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O débito daquele que devia a enorme quantia de dinheiro foi perdoado por aquele a quem ele devia. Mas ele, por sua vez, não quis perdoar o homem que lhe devia a desprezível soma de 18 dólares. Interessantemente, ambos os homens pediram a mesma coisa, mais tempo, e não a isenção total da dívida. Foi cômico o homem que tinha uma dívida extremamente grande pedir mais tempo, visto que, mesmo pelos padrões de salário de hoje, a quantia devida era astronômica. Um dia de salário naquele tempo equivalia a cerca de 18 centavos. O homem que tinha a dívida menor poderia ter pago sua dívida em 3 meses. Seu pedido por mais tempo não era ilógico, mas seu credor, em vez de expressar o perdão que recebera, começou a acossá-lo. O ensino deve ser claro. As ofensas que cometemos
um ao outro e as ofensas que as pessoas cometem contra nós são como uma dívida de $18, enquanto as inúmeras ofensas que temos cometido contra Deus são como a dívida de $10 milhões. Jonathan Edwards, em seu famoso sermão A Justiça de Deus e a Condenação de Pecadores, disse que todo pecado é mais ou menos detestável, dependendo da honra e da majestade daquele a quem ofendemos. Visto que Deus possui honra infinita, majestade infinita e santidade infinita, o menor pecado tem consequência infinita. Os pecados aparentemente triviais não são nada menos do que uma traição cósmica, quando visto à luz do grande Rei contra quem temos pecado. Somos devedores que não podem pagar sua dívida, mas temos sido livres da ameaça da prisão dos devedores. Insultamos a Deus quando retemos o perdão e a graça daqueles que nos pedem, enquanto nós mesmos afirmamos ser perdoados e salvos pela graça. Há outro ensino importante a ser considerado. Mesmo em nosso ato de perdão, não há mérito. Não podemos recomendar-nos a Deus e reivindicar perdão apenas porque perdoamos a outra pessoa. Nosso pecado não obriga de maneira alguma Deus para conosco. Lucas 17:10 ressalta com clareza que não há mérito nem mesmo na melhor de nossas boas obras. Depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Não merecemos nada por nossa obediência, porque a obediência, mesmo ao ponto de perfeição, é a exigência mínima de um cidadão do reino de Deus. Tendo cumprido o dever, a única coisa que poderíamos reivindicar é uma isenção de castigo, mas com certeza nenhuma recompensa, porque teríamos feito apenas o que se esperava de nós. A obediência nunca se qualifica como acima e além do chamada ao dever. Entretanto, não temos obedecido, temos pecado gravemente. Por isso, estamos apenas numa condição de prostrar-nos a nós mesmos diante de Deus e rogar o seu perdão. Mas, se obedecemos, temos nós mesmos de estar preparados para mostrar esse perdão. Do contrário, nossa posição em Cristo oscila precariamente. A principal lição do que Jesus estava dizendo é esta: pessoas perdoadas perdoam outras pessoas. Não ousamos afirmar que possuímos a vida e a natureza de Cristo, e ao mesmo tempo falhamos em exibir essa vida e natureza. Ampliando o pensamento, se Deus perdoou uma pessoa, podemos nós fazer menos do que isso? Seria incrível pensar que nós, que somos tão culpados, nos recusaríamos a perdoar alguém que foi perdoado por Deus, que é totalmente inculpável. Devemos ser espelhos da graça para outros, refletindo o que nós mesmos recebemos. Isto implementa a regra áurea em termos práticos. O perdão não é uma coisa particular, e sim coletiva. O corpo de Cristo é um grupo de pessoas que vivem diariamente no contexto de perdão. O que nos distingue é o fato de que somos pecadores perdoados. Jesus nos chama a atenção não somente aos elementos horizontais da petição, mas também aos elementos verticais. Devemos orar todos os dias pelo perdão de nossos pecados.
Alguém talvez pergunte: se Deus já nos perdoou, por que devemos pedir perdão? Não é errado pedir algo que Ele já nos deu? A resposta final para uma pergunta como esta é sempre a mesma. Nós o fazemos porque Deus manda que façamos. O texto de 1 João 1,9 ressalta que uma das marcas de um cristão é a sua atitude contínua de pedir perdão. O tempo do verbo no grego indica um processo incessante. O desejo de perdão distingue o cristão. O incrédulo racionaliza seu pecado, mas o cristão é sensível à sua indignidade. A confissão toma uma parte significativa de seu tempo de oração. O texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pessoalmente, acho amedrontador pedir a Deus que nos perdoe na medida em que perdoamos os outros. É quase sempre como pedir justiça a Deus. Eu costumava advertir os meus alunos: não peçam justiça a Deus, vocês podem recebê-la. De fato, se Deus me perdoasse na exata proporção de minha disposição de perdoar os outros, eu estaria numa dificuldade profunda. O mandamento de perdoar os outros como fomos perdoados se aplica também à questão de perdoar a si mesmo. Temos a promessa de Deus de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará. Infelizmente, nem sempre cremos nessa promessa. A confissão exige humildemente em 2 níveis. O primeiro nível é a admissão da culpa. O segundo nível é a aceitação humilde do perdão. Um dia, certa mulher, perturbada com um problema de culpa, veio até mim e disse: tenho pedido a Deus repetidas vezes que perdoe este meu pecado, mas ainda me sinto culpado. O que posso fazer? A situação não envolvia a repetição múltipla do mesmo pecado, e sim a repetição múltipla de um pecado cometido uma única vez. Você deve orar novamente e pedir a Deus que a perdoe? Eu respondi. Um olhar de impaciência frustrada se evidenciou nos seus olhos. Mas já fiz isso, ela exclamou, tendo pedido a Deus repetidas vezes que me perdoe. Que proveito há em lhe pedir isso de novo? Em minha resposta, apliquei a força do provérbio do pau na cabeça da mula. Não estou sugerindo que você peça a Deus que lhe perdoe esse pecado. Estou lhe pedindo que busque perdão para a sua arrogância. A mulher ficou admirada. Arrogância? Que arrogância? Ela estava supondo que seus pedidos repetidos de perdão eram prova determinante da sua humildade. Estava tão contrita por seu pecado que achava devia se arrepender dele sempre. Achava que seu pecado era muito grande para ser perdoado por uma dose de arrependimento. Que os outros cristãos recebam o perdão por graça, ela sofreria por seu pecado, não importando quão gracioso seja Deus. O orgulho fixara nesta mulher uma barreira para a sua aceitação de perdão. Quando Deus nos promete que nos perdoará, nós insultamos sua integridade quando recusamos aceitar o perdão. Perdoar a nós mesmos depois que Deus nos perdoou é um dever, bem como um privilégio. Fomos reconciliados em Deus, passamos a ser um espelho da graça. Coríntios 5, 17 a 21 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A partir desta obra maravilhosa, nós conseguimos perdoar o nosso irmão, pois Deus fez uma obra em nossa vida. E isto é um trabalho. Perdoar custa caro, mas é preciso estar disposto. Jesus pagou um preço muito caro. Perdoar não é fácil, mas Jesus estava disposto por conta do seu amor para conosco. Este amor de Deus para conosco é tão grande que nos constrange ao ponto de nos deixar sempre dispostos a perdoar a todos os que nos têm ofendido. Quem somos nós para negarmos o perdão ao nosso irmão? Se Deus perdoou sem dívida, por que nós, devedores, não perdoamos os nossos ofensores? Romanos 5, 6 a 8 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O justo juiz perdoa. Nós, homens pecadores, como réu, não perdoamos? 1 João 1, de 8 a 10 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Os incrédulos racionalizam o pecado. O cristão, sensível à dignidade de Deus, ora, buscando a Ele o perdão. 1 João 1,7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, a luz é o local do perdão. As trevas é um local de condenação. É necessário termos comunhão uns com os outros. Isso indicará que estamos andando na luz. E o fato de estarmos andando na luz, estamos no local do perdão, onde Cristo nos atraiu. Por conta disso, desta obra maravilhosa, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esta é uma advertência de Jesus. De graça recebestes o perdão, de graça perdoai.